Nosso estudo terá a colaboração dos amigos William Ferreira e Márcio Torres. Boa noite, com a palavra os facilitadores. Boa noite, pessoal. Tá fraco, bom de novo? Boa noite. Aí, ó. Ué, que isso? É o frio que tá segurando a língua? Não é nada, né? Gente, é com muita alegria que mais uma vez a gente está aqui nessa casa abençoada, usufruindo dessas energias maravilhosas, em busca desse estudo, que é conhecer um pouco mais a filosofia espírita, né? Com perguntas abertas ao público. Como a nossa companheira bem disse, quem tiver alguma pergunta é só levantar a mão. Nas laterais aí nós temos nossos companheiros, nossos amigos que vão com a prancheta e a caneta, e a gente vai tentar responder dentro das condições que a gente tem, né? Eu desejo a todos um bom estudo. O William vai começar respondendo algumas perguntas que já estavam na caixinha ali. E a gente vai dando sequência, tá ok? Bom estudo a todos. Boa noite a todos, boa noite aos amigos internautas. Com satisfação que a gente vai procurar, dentro do que a gente estuda, dentro do que a gente vivencia, responder de forma mais objetiva possível as perguntas formuladas. São várias e a gente está tentando englobar algumas junto umas das outras. Vamos começar aqui, ó. Tem uma pergunta que muita gente faz mesmo sobre a questão do aborto, né? O aborto é, vamos dizer assim, a interrupção de uma trajetória de vida, né? Nós não sabemos qual vai ser a trajetória de um feto, uma criança ainda em fase de formação, mas essa interrupção, de uma maneira geral, nós concluímos que é danosa, né? E porque ela fere a possibilidade natural de evolução, de amadurecimento do feto. E, geralmente, o aborto é feito por maneiras violentas, mesmo que feita, às vezes, em hospital, com algum aparato médico, tem um aspecto de violência, porque a naturalidade é o crescimento do feto, da criança, do novo espírito que vai ser encarnado. Então, de uma maneira geral, a gente não vê positivamente, não. Agora, aqui a pergunta fala o seguinte: qual a explicação do Espiritismo para o aborto espontâneo? Ora, nós sabemos que tudo que é espontâneo é da vontade do nosso Criador. Então, nesse sentido, e a gente entende como espontâneo, aquele aborto que a mãe e o pai e a família, e todos tomaram todos os cuidados, e mesmo assim aconteceu. Esse é o espontâneo, né? O espontâneo que a pessoa, a moça está grávida, e vai em um monte de lugares onde se deteriora espiritualmente, e às vezes materialmente, com excesso de bebida e outras degradações, isso já não tem espontaneidade mais, né? Então, quando é espontâneo, é a vontade do Criador, porque muitas vezes a programação espiritual do feto, que é um espírito em formação, para a encarnação, né, já tem uma vida pregressa no mundo espiritual, às vezes a programação foi curta mesmo, e foi autorizada que fosse curta. A pergunta 260 do Livro dos Espíritos fala, inclusive, um pouco sobre isso, perguntando assim, uma pessoa pode querer encarnar e rapidamente desencarnar, e pode também encarnar num meio de pessoas que não são tão boas, ou não pareçam tão boas? Pode, é a programação que a pessoa faz. E essa programação é interessante porque ela é acordada com a espiritualidade, autorizada pela espiritualidade, e visa o crescimento espiritual, né, do ente, da pessoa, do espírito. Então, nesse sentido, todo o campo religioso, pelo que nós sabemos, reprova o aborto. Quando é espontâneo, lamentamos, mas sabemos que é vontade do Criador. E existem muitas correntes ideológicas falando assim, mas a mulher é dona do seu corpo. Né? Tem uma série de coisas nesse sentido que a gente vê de correntes por aí. Muitas vezes até ligada à política. E a gente não entra nesse mérito, né? Porque cada qual tem a sua
própria opinião, mas no campo espiritual, na corrente espiritista, nós não recomendamos o aborto e não aprovamos essa prática. E existem casos em que a própria legislação e a própria medicina sugere que se faça quando há risco iminente de vida, né, de saúde iminente contra a vida da mãe. Nesses casos, de forma totalmente assistida, e que isso, para não envolver mais problemas familiares, pode ser que essa mãe tenha, inclusive, outros filhos, e o desencarne dela causaria um grande trauma familiar. Então, nesses casos, e com muita orientação espiritual, e com orientação médica, principalmente, pensa-se que é aceitável, né? E casos de absoluta constatação dessas questões. Mas, fora isso, essa prática abortiva, porque houve um descuido e a pessoa não pode ter, ou não quer, acha que não pode ter, ou não deve ter uma criança agora, não está na época de vida para isso, nós não recomendamos, não aprovamos e achamos realmente muito negativo. Não queria usar a palavra crime, não, mas não deixa de ser um crime, né? Muito bem. Nós temos uma aqui, a pessoa pergunta assim: como na parábola do filho pródigo, que sofreu e refletiu e voltou ao seu pai, transcendeu e salvou-se, foi recebido pelo pai? Pergunto: nós sofremos as consequências do karma. Não podemos transcender a lei do karma e voltar ao pai e nos livrar das reencarnações futuras para mais sofrimentos e resgates futuros e voltarmos ao pai? Eu entendi que a pessoa está perguntando se tem como a gente escapar, né, das provas. Na verdade, a reencarnação é justamente o retorno, né, ao pai. Na parábola do filho pródigo, ele, né, recebe a parte dele da herança, sai pelo mundo, diverte, gasta tudo o que tinha, depois que não tinha mais nada, começa a passar fome. Lá diz que ele chegava até a pegar a comida dos porcos, né, para comer, aí ele lembra do pai e volta para casa. E o pai o recebe com alegria e manda matar um cordeiro, né, para que faça uma festa para receber aquele filho novamente. É uma parábola bonita, que a gente deve refletir sobre ela, porque ela fala do amor de Deus por nós. Na verdade, essa palavra karma é uma palavra, parece que ela traça um destino, é uma coisa que você não tem como fugir disso. E a gente sabe que a colheita obrigatória, né, da lei de causa e efeito, nós temos que realmente revivenciar fatos que nós causamos para que nós possamos crescer, reaprender, nos reeducar, nos melhorando e nos tornando seres melhores, né? Não quer dizer que por eu ter roubado ilha, numa próxima encarnação eu vou ter que ser assaltado ou ser roubado. Não é assim. Não existe a lei de Talião na lei de causa e efeito, olho por olho, dente por dente. Não é assim, né? Nós sabemos que nós podemos amenizar, sim, de acordo com o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. A gente pode reduzir o tamanho do débito em relação às causas que nós fizemos. Pedro nos afirma isso, quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O que ele está dizendo? A gente, quando começa a viver o amor, a gente reduz o peso da cruz que nós carregamos, daquela carga kármica, né? Vamos dizer assim, entre aspas, que a gente traz, com todos nós trazemos ao longo das nossas existências passadas. Então, nós podemos voltar ao Pai, nós estamos voltando ao Pai a todo instante. Aliás, nós nunca saímos dele. A verdade é essa. Nós é que nos colocamos distantes do Pai. O Pai nunca esteve longe de nós. Deus é presente na vida de todo mundo, independente do grau evolutivo daquela criatura, independente do tamanho do erro que ele cometeu ou que comete. Deus está presente na nossa vida. Deus é um Pai de amor, Deus é onipresente, Ele não está longe. Deus não é um ser que está em algum lugar, Deus é um ser que está em nós. Ele está em nós. Nós somos criaturas de Deus. Nós é que nos afastamos. Nós é que às vezes esquecemos dessa simbiose, dessa sintonia
que eu preciso ter com Ele para que eu me sinta em paz, que eu me sinta bem. Então, se eu quero diminuir o número de reencarnações, né, para que eu atinja mundos felizes, mundos mais angelicais, é só eu fazer a minha parte. Tem como? Tem, mas nós fazemos. Nós temos um livro chamado Evangelho de Jesus. 2000 e poucos anos já que está aí andando conosco. Todo mundo conhece. Todo mundo costuma ter um em casa. Né? Mas às vezes está na prateleira, às vezes em cima do criado, às vezes aberto lá num pedestal. Adianta. O que adianta eu ter o Evangelho em casa se eu simplesmente só olho para ele, eu ponho a mão e peço a bênção? O que adianta? Não adianta nada. Enquanto o livro estiver fechado ou enfeitando, ele é só papel. Ele é só papel. No momento em que eu começo a estudar o Evangelho de Jesus, refletir sobre aqueles ensinamentos, absorver internamente em mim, aceitando as minhas mazelas, os meus erros, e lutando arduamente para corrigir em mim tudo aquilo que me é ruim, e começar a praticar aquilo que o Evangelho me pede, eu consigo reduzir meu tempo, sim. O caminho é Jesus. Jesus não é o melhor caminho. Nós temos que entender isso. Jesus é o único caminho. É o único. É o que nós temos. Nós precisamos do caminho. A tarefa de Jesus ao encarnar no planeta Terra foi única e exclusivamente fazer o seguinte: eu vou para provar para vocês que é possível nascer como homem, viver como homem e morrer como homem. Homem no sentido ser humano, tá ok? Ele veio para isso. Passou por todas as atribulações que poderia. Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus sentia as necessidades fisiológicas, né? Jesus sentia cansaço, sentia dores físicas. Ele precisava trabalhar, porque muita gente acha que Jesus vivia só do ar que ele respirava. Jesus trabalhava, ele tinha profissão, ele precisava se bancar para se alimentar e fazer o que ele fazia. Recebia alguma ajuda ou outra? Pode ser que sim, tem historiadores que dizem que sim. Mas ele trabalhava, ele labutava, porque ele não veio para ser diferente de ninguém. Muito pelo contrário, ele veio para ser igual, porque igual ele mostrou que é possível. Ele mostrou que é possível viver uma vida inteira sem cometer um erro sequer. Um erro sequer. Ele veio para servir de exemplo. E quando ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vamos entender, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso não é religiosismo, não. Isso é uma coisa que nós temos que entender e temos que absorver em nós. Enquanto eu ainda me magoar porque meu irmão me fez alguma coisa, ou porque deixou de fazer, ou porque está difícil, porque é isso, ou por causa daquilo, eu não consigo. Não adianta eu querer diminuir as minhas encarnações e voltar mais rápido para Deus, se eu não quero fazer as mudanças que eu necessito em mim. Se eu estou no trânsito e ainda me irrito com um cara que está ali me atrapalhando, né? Se o meu pai ou minha mãe não é aquele pai ou aquela mãe que eu gostaria que fosse, que o meu irmão não é o irmão que eu gostaria que fosse, que o meu marido e minha esposa não é o marido e a esposa que eu gostaria que fosse, que meus filhos não são, e que tudo não é, o meu emprego não é o melhor, o meu dinheiro não é o bastante. Enquanto a gente estiver vivendo essa vida materializada, as coisas não vão fluir na nossa vida. Não vão. Eu preciso entender, porque o que eu preciso é de me elaborar como um ser melhor. Eu tenho a melhor vida que eu poderia ter. Eu tenho a melhor família que eu poderia ter. Eu tenho o melhor lar, o melhor emprego, as melhores condições que eu poderia ter. Porque Deus é um Pai de amor, é um Pai justo. E se nessa encarnação eu estou nas condições que eu me encontro hoje,
É porque foi essa construção que eu fiz ao longo das minhas vidas passadas. Eu tenho o direito de melhorar? Deve. Deve. Com trabalho, dignidade, honradez, esforço. Nós temos esse direito, porque eu sou filho de Deus. Mas eu não posso revoltar. Eu não posso me revoltar achando que a culpa é de Deus, que a culpa é da sociedade, que a culpa é do governo, que a culpa é da família, e a culpa não é de ninguém, a culpa única da minha existência é minha. Porque eu sou o dono do meu livre-arbítrio, sou eu quem construo a minha história. Eu não posso achar que a minha história foi ditada por Deus, porque senão ele se torna um pai justo. Um pai que faz discriminação entre seus filhos não é um pai justo. E Deus é justo, Deus é bom. Então eu tenho que assumir a minha tarefa. E aquilo que a vida hoje me traz, agradeça a Deus, porque ali está a base de crescimento para que você aproxime do Pai. Ok? Todas as pessoas com as quais convivemos nessa reencarnação são para resgatar algo do passado ou pode ser o primeiro encontro? O Espiritismo explica muitas coisas, mas não consegue explicar tudo, né? O véu geral sobre encarnações e desencarnações, só Deus. Então, a gente sempre sugere. Em alguns casos, a pessoa tem sim encontros pela primeira vez. Em outros casos, pode ser encontros kármicos, como o Márcio estava explicando antes, né? Situações kármicas. Mas o que a gente sempre sugere é que a pessoa viva intensamente com aprendizado. Me relacionei com uma pessoa, não foi tão bom assim. O que eu aprendi disso? Mas eu vim para resgatar, encontrando com essa pessoa. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Sendo sim ou não, vamos aprender com a situação. Então aí a gente vai ter ganho. E quando a gente aprende, automaticamente quem está à nossa volta também aprende. Essa sempre ideia de aprender, 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 é porque existem situações, eu diria, infinitas na nossa vida. O William de ontem é diferente do William de hoje. Possivelmente, e eu posso dizer até quase que com certeza, o William de amanhã também será diferente do de hoje. E isso com todo mundo, porque nós vivemos experiências num dia, nos encontramos com pessoas, aprendemos muitas coisas, às vezes a gente nem percebe que aprendeu, mas aprendeu. Então, vamos viver como se fosse o primeiro encontro, porque se a gente ficar nessa de descobrir, isso aqui é uma coisa, eu devo ter feito mal a essa pessoa, olha como é que ela me tratou mal, então vai ver que eu fiz mal numa encarnação passada para ela, então eu vim para resgatar. Não, nem sempre, não é assim não. Se a gente ficar com, as pessoas falam, espírito prevenido, né? A gente não vai aproveitar o bom da vida. A vida tem algumas mazelas, algumas coisas aí que a gente reclama sempre, né? Todos nós reclamamos, mas a gente reclama de 1%, porque 99% é como o Márcio falou, é benesse de nosso Criador. Então, independentemente de ser um plano reencarnatório para a gente encontrar propositalmente com determinadas pessoas, ou não ser esse plano, vamos curtir essa jornada da maneira mais feliz que a gente conseguir. E como o Márcio falou, a gente está no melhor lar que a gente pode estar, no melhor emprego, no melhor ambiente. Então, vamos, já que é o melhor possível, vamos curtir da maneira mais saudável, positiva. Qual aprendizado e qual satisfação, prazer mesmo eu posso tirar disso, né? E sempre pensando que os excessos nos contaminam. Excesso de tudo nos contamina. A falta também não é boa, mas talvez o excesso seja até pior, porque nos tira a referência de vida das pessoas e referência de nós mesmos, né? Então, nem sempre nem sempre os nossos encontros são os primeiros e nem sempre são só para a gente resgatar algo de encarnação anterior. Tem uma pergunta aqui que quase sempre ela aparece, mas a gente vai responder de novo. A pessoa fala assim, Adão e Eva teve 2 filhos, os primeiros seres humanos da Terra. Os espíritos já existiam antes de serem humanos? Para assim
Caim e Abel recebeu seus espíritos. A gente sempre fala nisso porque aqui está falando do Velho Testamento, né? Que é a ideia do criacionismo, né? Que Deus criou os primeiros homens, né? Adão do barro e Eva da costela do Adão, né? Isso é uma alegoria histórica que foi contada para tentar explicar uma coisa que nem ele direito sabia, Moisés no caso. Apesar de ter sido um grande homem, ele não sabia tudo, né? Foi o primeiro precursor aí da vinda do Cristo. Adão e Eva, na verdade, é uma figura alegórica para tentar explicar a criação. A doutrina espírita enxerga Adão e Eva como um período onde aquele que a gente chama de período adâmico é o período onde a primeira tribo, a primeira comunidade, o primeiro líder começou a ter a ideia do Deus único, a formação da ideia do Deus único, que a gente chama de período adâmico. Mas, cientificamente, historicamente, eles não existiram. Por que a gente fala isso? Porque na própria Bíblia, se a gente fizer as contas lá, entre Jesus e Adão, passaram-se apenas 4.000 anos. Né? Adão foi criado 4.000 anos antes da vinda de Jesus. Ou seja, nós estamos em 2019, chegando a 2020, Adão deveria estar aí com 6.020 anos de idade, mais ou menos, da sua criação. É impossível. Por quê? A ossada humana mais antiga já encontrada, ela é datada de 3.200.000 anos de idade. Né? Que é uma ossada de uma africana, que eles chamaram ela de Lucy. Né? Ou seja, essa ossada ela é 3.194.000 anos mais antigo que Adão e Eva. Né? Então, o planeta já era habitado. Nós, o Homo sapiens, que é a nossa, tem em torno aí de uns 10 a 12 mil anos de idade. Né? Então a gente vê que é uma coisa que não combina muito com Adão e Eva. E vamos entender, existia Adão no paraíso, bonito, bacana, Deus criou Adão. Olha para você ver, Deus que é todo poder, toda inteligência, toda perfeição, criou todos os animais com as suas parceiras para viver no paraíso. E criou Adão sozinho. Aí ele percebeu que Adão estava triste. Aí fez Adão dormir e tirou Eva da costela do Adão. Ou seja, a mulher pertence ao homem, porque saiu dele. Está vendo a figura machista da construção, né? Então a mulher saiu do homem, ela pertence ao homem. Ela deve ser submissa ao homem, por ter saído da costela dele. É um pedaço do homem. Aí tudo bem. Aí Deus, com toda a sua sabedoria, colocou lá no meio do paraíso uma árvore com frutos lindos, maravilhosos. E falou com ele assim, ó, só dessa árvore você não pode comer. Vamos pensar bem, é covardia, né? Porque quando a gente fala que a gente não pode, é que a gente dá vontade mesmo de fazer, não é? Tudo aquilo que é proibido é mais gostoso. Né? Mas Deus falou, essa árvore não. E a árvore chamava-se árvore do conhecimento. Olha que interessante. É a árvore do conhecimento. Aí Eva, seduzida pela serpente, né? No caso aí, o caído lá, o Pemba, foi orientada a provar da maçã, que a gente chama de maçã, mas não era um outro fruto, mas a gente chama de maçã. Ela provou do conhecimento. Porque na alegoria, mesmo a mulher tendo saído do homem, a mulher sempre foi mais esperta, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, ela foi e comeu a maçã. Fez Adão comer a maçã. Aí Deus, como castigo, expulsou do paraíso. Como se Deus fosse um pai vingativo, um pai, né, malvado. Expulsou. Aí, quando eles conheceram, começaram a aprender as coisas, aprenderam também a sexualidade. E tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Só que Abel era um ser mais amoroso, mais bacana, mais gente fina,
mais ligado a Deus, que gostava lá de fazer suas orações e tal. E Caim era mais, né? Aquele filho mais julgado. Caim ficou enciumado por Deus gostar mais de Abel. E matou Abel. Porque Abel era mais preferido de Deus. Mas Deus não protegeu Abel de Caim. Interessante isso também, não é, né? Mas Caim matou Abel. E fugiu. Quando Caim foge, o que ele encontra? Uma cidade. Espera aí. Existia Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel. Ele encontra uma cidade. Quando a gente fala em cidade, o que vem na nossa mente? Povo, casas, ruas, né? Uma vila. De onde surgiram? Então mostra que a história, ela não é uma história real. Porque é uma coisa meio que não tem como existir. É uma coisa que a gente não consegue conceber e falar assim, poxa, de onde veio? Será que no trajeto entre Caim fugir depois da morte de Abel, Deus fez materializar uma aldeia inteira para que ele depois povoasse o mundo? Não é? Então a gente vê que isso não existe. Bom, respondendo a pergunta agora como um todo. Deus, se a gente puder sintetizar toda a obra de Deus, nós vamos chegar em 3 pontos. Princípio material. Tudo que compõe matéria no universo é criação de Deus. O ar que nós estamos respirando, o espaço vazio, todos os astros, o planeta, o meu corpo, essa mesa, até o William. É criação de Deus. Princípio material de Deus. Deus criou também as leis. Leis perfeitas e imutáveis, que jamais sofrem alteração, porque Deus é perfeito e as suas leis também são. Para que tudo pudesse acontecer conforme Ele criou. Então todas as ciências, filosofias, as leis morais, tudo é criação de Deus. E a terceira criação de Deus foram seres inteligentes para habitar todo o universo. Todo o universo. Não é só o planeta Terra. E esses seres inteligentes nós os conhecemos como espíritos. E Deus não habitou o universo não estralar de dedo, porque Jesus bem o disse, meu Pai jamais para de trabalhar. Ou seja, à medida que o universo se expande, Deus vai criando novas criaturas. O universo não foi habitado ao mesmo tempo, tanto que Jesus, segundo a doutrina espírita, é alguns trilhões de anos mais antigo do que a média planetária terrena. Tanto é que ele evoluiu ao ponto de ser o Cristo, o governador do nosso planeta. Não aqui, em outros orbes. Então, Deus já existia assim, na formação do planeta. A própria doutrina fala que na formação do planeta Terra, quando começou a aglomeração para a formação da rocha chamado Terra, Jesus já estava aqui, organizando tudo isso. Ele é um engenheiro astral que projetou o planeta Terra. Já existia. Tá ok? Espero ter respondido. Vamos lá. Gostaria de saber se o hábito de ver vultos em casa é normal. E o fato de coisas se moverem sozinhas dentro de casa também, espontaneamente. Algo que está no centro da mesa, cair no chão, bem distante. E pressentimentos que estamos tendo. Normal não é não. Não são fenômenos que estão acontecendo. Uma pessoa escreveu até de vermelho aqui. Mas são fenômenos que estão acontecendo, se estiverem acontecendo como uma pessoa escreveu mesmo, e que a gente deve ter alguma atenção com eles. Vez por outra, a gente, quando estava implantando o culto do Evangelho no lar para algumas pessoas, a gente se deparava com coisas tipo assim, aqui tem muito vulto, aqui, mas é determinada hora que a gente ouve não, é que a gente enxerga esses vultos, e às vezes tem um barulho estranho. Em alguns lugares que eu fui, eu e o Sérgio, aqui, presidente do centro, a gente foi no horário que as pessoas falavam. A gente descobriu que tinha um vizinho de um outro quarteirão
que chegava com o carro e o jeito de entrar na garagem, refletia o farol, parecia um vulto. Então, às vezes a gente acha que está vendo coisas que são muito normais, são um reflexo de alguma coisa. Mas que pode ser vulto? Pode. E isso é um convite para que eu desenvolva a mediunidade? Pode ser sim, pode. Né? E esses pressentimentos, olha, eu gosto muito do Livro dos Espíritos, a pergunta 522 fala o seguinte: o que são pressentimentos? Do Livro dos Espíritos, né? O que são pressentimentos? Aí a espiritualidade responde da seguinte forma: é alguma coisa boa que você está tendo para se mover numa direção também boa. Pode ser um espírito protetor que esteja querendo comunicar a você a fazer alguma coisa. Né? É claro que os pressentimentos que nós temos são vários. Né? Então, às vezes, se a gente dar vazão a qualquer pressentimento, nem todos são bons. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de parcimônia com isso. Mas eu penso que se a pessoa está tendo vultos demais, ela pode procurar, por exemplo, uma casa espírita positiva, uma casa espírita assim, em que ela confie, por exemplo, aqui o Jesus de Nazaré, e fazer um curso de mediunidade, inclusive é gratuito, é muito bem instruído pelo instrutor, que atualmente é o Irley, uma pessoa muito culta e muito preparada, e identificar como são essas coisas de mediunidade. Será que tem algum espírito querendo se aproximar dele, tem alguma vontade de algum ser que a gente não enxerga, mas que é uma pessoa que existe, né? Existe em alma, em espírito, mas não tem o corpo material, o corpo físico. Será que ele está querendo dizer alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Temos que examinar, temos que conversar. A casa tem um tratamento que muitas pessoas eventualmente fazem, que é a base de passes, de palestras, de culto do Evangelho no lar e de um atendimento espiritual. Então, uma série de coisas podem ser feitas para que a gente ajude a explicar isso. Às vezes pode ser só um reflexo mesmo. Já deparei com alguns casos assim. Né? Às vezes a gente pode estar envolvido mentalmente com alguma cisma, com alguma coisa, e pode estar achando que vê também alguma coisa. Né? O certo é que muitas pessoas veem. E às vezes, por não acreditar, passam até a não ver mais. Por não saber explicar isso de forma contextualizada numa doutrina assim séria, como o Espiritismo, numa casa espírita séria, às vezes, quando vê alguma coisa, fica até com medo. Né? Não precisa ter medo, mas a gente precisa entender, a gente precisa dotar a pessoa de instrumentos para que ela usufrua, se for o caso de uma mediunidade, usufrua positivamente da mediunidade. Né? Então, não são... Saber se é normal não é muito comum, né? Não é normal não. Mas é possível a gente contornar essa situação, e pode ser sim um espírito querendo comunicar, por que não? Pode ser sim. E se for, vamos dar vazão a essa comunicação, vamos conversar com ele. É como se a gente o trouxesse aqui para casa e pudéssemos, nessa casa aqui, de forma totalmente protegida, pudéssemos ampará-lo. Porque às vezes a gente fala assim, olha... um espírito obsessor, uma coisa maldosa. Olha, a gente não fala que tem que ser caridoso com o irmão? Um espírito é nosso irmão, vamos ser caridosos com ele também. Seja ele, mesmo que esteja sem querer, assustando uma pessoa. Às vezes a pessoa está assustada porque ela não está compreendendo. Mas às vezes o objetivo do espírito não é assustar. Às vezes é alertar para alguma coisa. Tá certo? Bom. Tem outra aqui, a pessoa fala assim: espíritos superiores ainda necessitam ter instintos? Vamos entender. Nós acabamos de falar de Adão e Eva, né, que é do criacionismo, e a doutrina espírita é do evolucionismo, ou seja, é a evolução da espécie, estudada até por Darwin. Né? Então, nós somos seres evoluindo. Nós estamos em processo de evolução constante. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, até para não confundir quem tem pouco conhecimento da doutrina, mas nós já passamos pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, e hoje nós estamos estagiando no reino hominal, no reino humano.
né? Então nós ainda trazemos em nós instintos da época animalesca, até mesmo da época de homens primitivos e grosseiros que nós vivenciamos e passando por eles. Quais são esses instintos que ainda reinam em nós? O instinto de preservação e de alimentação e de procriação, né? Isso aí é o instinto base do animal de sobreviver, né? Eu preciso procriar para que a minha espécie continue, eu preciso comer para ter energia para sobreviver e eu tenho que me defender, né? Esses instintos a gente pode, hoje, na nossa condição, né, mais ou menos evoluída, a gente entende isso como egoísmo e orgulho. O egoísmo e orgulho nada mais é do que a reminiscência da sobrevivência, da lei de sobrevivência lá atrás. Né? Eu quero primeiro para mim, Tudo que eu posso eu quero para mim, para que eu me destaque e eu sobreviva. Né? E eu tenho que ser o melhor, para que eu atraia a fêmea ou atraia o macho, para que eu procrie. Isso ainda está incrustado na nossa mente. Só que nós estamos num patamar já de evolução em que nós temos que entender que nós não precisamos mais disso. Porque antigamente eu pensava, só tem um pão, entre eu e o William comer como ele morre. Eu preciso sobreviver. Né? Ele que se vire. Hoje não. Hoje nós já estamos num grau de evolução e de entendimento em que eu falo o seguinte, eu posso dividir o meu pão com o William, né? Que depois nós juntos procuraremos outra coisa para nos alimentar. Então eu vou dividir. Ou eu posso até abrir mão de tudo que eu tenho para que ele está num estado de debilidade mais que eu, então eu posso deixar que ele alimente, que eu aguento mais um pouco. Então, hoje nós já estamos nesse patamar de conhecimento. E como nós agora estamos conhecendo a nossa condição de imortalidade, entre eu sobreviver e ele, se ele tem maior potencial de levar à frente, eu vou defender para que ele viva. Porque eu sei que a minha vida não vai acabar. Eu sei que eu sou imortal. Então, às vezes, eu posso dar a minha vida para que ele sobreviva. Eu acho que mãe entende muito bem disso que eu estou falando, é verdade ou não é? Eu posso deixar que ele sobreviva para que a coisa melhore, para que a coisa flua, que a coisa cresça. Então, nós já estamos num patamar onde a gente entende que esses instintos primitivos que nós trazemos como remanescência no orgulho e no egoísmo, nós já não precisamos mais disso. Isso já não precisa fazer parte mais da minha vida. Porque o importante é o que eu faço para o outro, não o que eu faço para mim. O importante e a beleza estar em doar e não em segurar. Porque só me pertence aquilo que eu posso dar. Vocês já pararam para pensar nisso? Só me pertence aquilo que eu posso dar. Porque enquanto eu estou segurando, é porque eu tenho medo de perder. E se eu tenho medo de perder, é porque não me pertence. Então, à medida que a gente vai abrindo mão das coisas materiais, a nossa condição espiritual, ela cresce, ela abrange, ela vai se iluminando. Tá? Então, espíritos superiores, eles não necessitam, porque eles já não têm mais instintos. Espíritos superiores, eles são basicamente amor, doação, caridade, benevolência, auxílio. Tá ok? Em que pese que a gente tem várias outras perguntas aqui, chegou uma agora, já que é da plateia, a gente faz, né, a gratuidade dos eventos espíritas, congressos, etc., o sistema taxativo financeiro de ingressos cobrados foge inteiramente aos princípios de caridade. Aqui a pessoa citou o Livro dos Espíritos, pergunta 886. Tem um pouco a ver mesmo. E a pessoa continua assim, a fala de Jesus, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Esse trecho especificamente eu quero comentar pelo seguinte: Jesus era constantemente tentado. As pessoas ficavam testando Jesus. Vou pegar ele agora, né? Então, nessa frase, foi no meio dos fariseus, Jesus não ficava querendo afastar as pessoas, mesmo os fariseus que queriam disputar conhecimento com outros povos judeus, e queriam ser chamados sempre de senhores da palavra. Teve uma vez que perguntou para Jesus assim: olha, estão cobrando impostos muito altos aí, o povo está reclamando. O que o senhor acha? O povo deve pagar os impostos mesmo? Ou deve se furtar a pagar porque está sendo um abuso? Então, assim, se Jesus falasse que sim, não, tem que pagar os impostos mesmo, assim, então esse cara é do governo, né, da época. Se falasse que não, é um revolucionário, ele está indo contra, está insurgindo contra o poder constituído. Então, qualquer coisa que ele respondesse seria contra ele. Então, na hora, ele pediu uma moeda, falou: você pode me passar uma moeda? Essa moeda aqui, de quem é esse rosto na moeda? Aí eu falei: esse é o rosto do imperador, César, ave César. Eu falei assim: não, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, isso que a pessoa citou aqui, refere-se a outra coisa, e não tem nada a ver com a pergunta 886 que a pessoa citou aqui, não. Mas é uma passagem interessante mesmo, porque a gente todos nós temos o lado material e temos o lado espiritual. E o lado material, o Márcio mesmo estava comentando sobre isso, é o mundo que a gente vive. Enquanto a gente estiver nessa encarnação e nesse plano, nós temos que respeitar essas regras mesmo, né? Aliás, temos que cada vez mais respeitar regras e colaborar para que as regras sejam justas, mas a gente também é espírito, a gente é também mundo espiritual também, pertencemos também ao mundo espiritual, somos espíritos. Então, sob esse aspecto aí, Jesus falou: olha, do que é material, deixa as pessoas decidirem pela lei dos homens, mas o que é também fraternidade, caridade, né? Falou isso com outras palavras, vamos para o lado de Deus. A pessoa continua aqui falando o seguinte: e Jesus não cobrava taxa alguma. O Livro dos Espíritos diz na pergunta 625 que Jesus é o guia, o modelo, o caminho. Realmente. Mas eu queria dizer para vocês essa questão de cobrar taxas. O Centro Espírita Jesus de Nazaré não cobra taxas, mas quando faz algum evento, cobra sim as entradas. Aí eu queria ver até a pessoa, não queria nem saber quem foi, mas imagine um de nós. A pessoa vai à nossa casa e vai buscar uma orientação, a gente fica lá 2, 3 horas orientando a pessoa, ótimo. A pessoa depois vai à nossa casa e fala assim: eu preciso de um prato de comida. Tranquilamente, por que não e tal, onde se come algumas pessoas aqui, mais uma outra pessoa. No dia seguinte a pessoa volta lá e leva mais 5 pessoas, são meus irmãos, porque você é caridoso. Então, a pessoa fica sem jeito, tá mais 5 pratos de comida, depois vai à noite também, no dia seguinte vão mais 20 pessoas, são meus vizinhos, estão desempregados. Você já pensou, a gente teria gasto financeiro para isso? E teria o tempo todo para fazer tudo isso? Então, a caridade, ela tem que ser feita, como Jesus de Nazaré faz, o Centro Espírita Jesus de Nazaré faz, mas precisa, no mundo físico, no mundo carnal, precisa realmente de um aparato também financeiro. Algumas pessoas contribuem com carnê para alguma casa espírita, aqui, por exemplo, aqui para cá, porque, na verdade, no mundo que a gente vive, tem essa luz que a gente tem que pagar, tem a limpeza do salão, tem uma série de coisas. Então, nesse sentido, a gente, quando faz algum evento, exatamente para atrair recursos, para continuar existindo e continuar aqui nesse processo de crescimento mútuo e evolução, às vezes essa pequena taxa para eventos precisa ser cobrada. Por exemplo, para cursos, nós nos recusamos a cobrar, sabe? Em alguns, a maior parte deles, nem o material, apesar de também ter custo com material, também é cobrado. Mas quando tem algum evento, uma noite de massas, como nós tivemos, né, Márcio? Entre outros eventos, são interessantes, atraem as pessoas e a gente recebe algum recurso exatamente para a manutenção da casa, porque
somos espírito, somos o lado espiritual, mas também vivemos no mundo tipicamente material. Então, nesse sentido, é porque se cobra. Algumas casas espíritas de outra doutrina cobram até taxas muito altas, né? A gente, casas espíritas cada vez menos cobra, mas a gente vê algumas casas que não são doutrinas cristãs, né? Que a gente vê falar que cobra. E também eu vejo falar, nunca fui para constatar se cobra mesmo ou não. Mas a gente respeita cada um com as suas verdades, né? A gente acha que não devemos cobrar nada a não ser para esses eventos, para exatamente atrair recursos para continuarmos existindo, e isso tem sim a ver com caridade. E tudo que a gente faz aqui na casa, a gente faz com amor, com doação, com entrega, porque a gente gosta de estar nesse ambiente, né? Nós dois que somos acolhedores da casa, nós sempre falamos para as pessoas, quando nós vamos atendê-las, que a gente está fazendo o que a gente gosta, que é acolher pessoas, que é conversar com pessoas, esclarecer dentro do que a gente já estudou, dentro do que a gente já vivenciou, né? Nós estamos finalizando, antes de passar para o Márcio para despedir, eu quero agradecer a todos a atenção, falar que tem outras perguntas que a gente está à disposição para responder, seja pessoalmente ou num próximo encontro, e que foi uma satisfação estar com todos. Boa noite. Muito bem. Só completando aqui, a gente tem que entender que o nosso desejo seria nunca cobrar nada, né? Mas a gente tem luz, conta de luz, a gente tem conta de água, a gente tem material de limpeza, né? A casa conta com uma faxineira, conta com vigia noturno. Então, assim, são as despesas que a gente tem fixo aqui. Essa casa foi construída por amor, com recursos próprios, né, do Sérgio Bebiano, que é o nosso presidente. Construiu isso tudo aqui com recursos dele, doou esse patrimônio para o movimento espírita. E o que se arrecada aqui, com esse lanche que é servido às terças-feiras, com alguma doação, alguma coisa, não cobre nem 30% das despesas da casa. Então, assim, ele ainda arca com o restante. Nós estamos aqui para construir mais 18 cômodos, mais 450 metros quadrados, porque a casa está pequena para atender o pessoal e a gente quer dar mais qualidade no atendimento. Vai vir novamente de recursos dele, né? Então, assim, a gente faz alguns eventos, algumas coisas para arrecadar, mas não é suficiente, né? Ele, graças a Deus, ele é um pequeno homem de um coração gigante e imenso, né? A gente olha ele, vê aquele homem miudinho, mas a gente não sabe a dimensão do ser que ele é, né? Porque é uma pessoa para abrir mão dos seus próprios recursos para ajudar pessoas, né? Todo mundo que faz isso. Então a gente tem que respeitá-lo muito por isso. Tá ok? Nós agradecemos, infelizmente acabou. Chegaram mais 2 perguntas aqui, mas nós não damos tempo, mas na semana que vem, com certeza, nós vamos responder. Aos internautas, um abraço e a vocês um bom retorno e uma boa palestra.